Fala galera, tudo bem? Na videoaula de hoje eu vou falar sobre um assunto muito bacana. São as camadas que formam o nosso planeta Terra. Vamos acompanhar essa aula então? Façam as anotações importantes no caderno, tá ok? A Terra sofreu várias alterações durante o tempo. Há cerca de 5 bilhões de anos era parecida a uma bola de fogo em brasa. Iniciou-se então o lento esfriamento da superfície da Terra, tornando-se a crosta terrestre. Os metais pesados acumulados no interior do planeta, submetidos a enorme pressão, também solidificaram e formaram um núcleo sólido metálico. Foi assim que a Terra se tornou parecida com o planeta que hoje conhecemos. Possui um núcleo de ferro e níquel no centro, um manto de magma plástico e uma crosta rápida na superfície. Olha só, você confere na imagem abaixo, né, a crosta, o manto e o núcleo, as camadas que constituem aí o interior da Terra. Falar um pouquinho da crosta. É a parte menos densa e mais consistente das camadas que compõem a Terra. É coberta por uma fina camada, o solo, sobre o qual nós vivemos. Sua espessura varia de 10 a 70 km por hora. A crosta é formada por rochas e minerais. As rochas são agrupamentos de minerais. E os minerais são elementos ou compostos naturais sólidos. Falar um pouquinho sobre o manto. O manto constitui 83% do volume e 65% da massa do nosso planeta. Está abaixo da crosta e apresenta-se em estado pastoso, material magmático, entre 60 e 3.000 quilômetros de profundidade e 2.000 a 3.500 graus Celsius. Tal material magmático está sempre em movimento. O núcleo é a camada mais interna, com cerca de 3.400 km de espessura. Compreende duas partes: o núcleo externo, líquido e formado basicamente de ferro e níquel derretidos, e temos o núcleo interno, sólido e contém principalmente ferro e níquel com temperatura acima de 4.000 graus Celsius. A uma velocidade de 100 km por hora, seria possível percorrer os 6.400 km entre a superfície e o centro da Terra, em pouco mais de 60 horas. Olha que interessante isso, né? Aqui uma imagem curiosa, ó. Se a Terra fosse um ovo, a crosta sólida, né, teria a espessura da casca. A ponta de um alfinete seria suficiente para atingir o manto incandescente do interior. Olha só que curioso. Origem dos continentes. Os continentes formaram-se há muito tempo, há cerca de 220 milhões de anos, resultado de um processo na fragmentação e no afastamento das terras emersas, a partir de um bloco único chamado Pangeia. Há 200 milhões de anos, a Pangeia começou a separar-se aos poucos, dando origem a 6 continentes. Olha só a imagem, né? A palavra Pangeia é originária do fato de todos os continentes estarem juntos, pan, formando um único bloco de terra, Geia, daí a palavra Pangeia. Interessante, né? Olha que bacana isso. A Pangeia, ao se fragmentar, forma 2 supercontinentes, chamados Gondwana, ao sul, e Laurásia, ao norte, como você confere na imagem abaixo. Então, o que aconteceu? No hemisfério norte, a Laurásia originou a América do Norte, Ásia e Europa. Tá? E a Gondwana originou África, América do Sul, Antártica, Austrália e Índia. Tá? Então, hemisfério norte e hemisfério sul, separação que a Pangeia sofreu. Laurásia, Gondwana. Esse processo, entretanto, não cessou. Sabe-se que os continentes continuam separando-se a velocidade de 5 centímetros por ano. Parece pouco, né? Permitindo, assim, imaginar para daqui a 50 bilhões de anos uma distribuição completamente diferente da que a gente observa nos mapas aí do livro didático, né, pessoal? Olha só, assim é a configuração atual, né, dos continentes, né? Agora, a posição dos continentes daqui a 50 milhões de anos, a posição dos continentes daqui a 150 milhões de anos, posição dos continentes daqui a 250 milhões de anos. Olha como foi
se moldando, foi modificando, né? Da forma que a gente conhece. É muito curioso isso. As placas tectônicas são os gigantescos blocos que compõem a camada sólida externa do nosso planeta, sustentando os continentes e os oceanos. As placas tectônicas estão assentadas sobre o manto, que tem um comportamento viscoso, isto é, pastoso, fazendo com que as mesmas se movam, escorregam. Né? Escorregam, afastando-se ou chocando-se nas zonas de contato com as outras placas. Então elas vão se movimentando, escorregando aí, tá? E pode se afastar ou chocar umas com as outras. Espessura e mobilidade. As placas tectônicas têm espessura variável. Nas regiões oceânicas são mais finas. As espessuras variam entre 10 km até algumas dezenas de quilômetros. Já nas regiões continentais, elas são mais espessas. Chegam até 250 km de espessura. Quando duas placas se chocam ou se raspam, elas geram um acúmulo de pressão que provoca um movimento brusco. Há 3 tipos de movimentos aí que ocorrem entre as placas tectônicas. Convergente, quando as duas se chocam. Divergente, quando se movimentam em direções contrárias, né, se afastam uma da outra. E transformante, separa placas que estão se deslocando lateralmente. Consequências dos deslocamentos das placas tectônicas. Temos o vulcanismo e os terremotos. O que é vulcanismo, pessoal? Vulcanismo são as diversas formas pelas quais o magma do interior da Terra chega até a superfície, seja ele sólido, líquido ou gasoso. Olha só a imagem de uma erupção vulcânica. A temperatura da lava do vulcão varia entre 700 e 1200 graus Celsius. Alto pra caramba a temperatura, hein? Imagine que em um dia quente a temperatura atinja 40 graus Celsius e que o forno de casa não passa de 220 graus Celsius. Olha só a comparação, né? 700 a 1200 graus Celsius aí é a temperatura da lava do vulcão. Aqui na imagem curiosa, aqui a estrutura do vulcão, tá? Tem a saída da lava, a câmara magmática e o magma que vai ser expelido aí. Riscos e benefícios dos vulcões. Os vulcões não são só catástrofes destruidoras. Tá? O homem já se beneficia deles na exploração de gases e no aproveitamento do calor vulcânico, é verdade. O solo resultante da decomposição das lavas é muito rico em nutrientes para as plantas. Bacana, né? Abalos sísmicos ou terremotos. Terremoto, vibrações produzidas na crosta terrestre quando as rochas saem do lugar de forma súbita. Vibração que se origina das profundezas da crosta. A vibração propaga-se pelas rochas por meio de ondas sísmicas. O ponto onde se inicia o terremoto é o hipocentro. Tá? O ponto de superfície da Terra onde ele se manifesta é o epicentro. Curiosidade aí para vocês. Tá bom? É um resuminho, tá? As camadas da Terra, o que é vulcanismo, o que é terremoto ou abalo sísmico, tá? Fiquem com Deus e até a próxima videoaula do professor Nelson. Curtam o vídeo, compartilhem com os colegas e até a próxima, pessoal.